Sabe o que que te trava hoje? O que que nos trava, que costuma nos travar? E que isso pode estar acontecendo na sua vida hoje? É a nossa palavra. É o que a gente fala, é o que a gente diz, é o que a gente profere, é o que a gente demonstra, sabe? Com palavras. É o que a gente... Às vezes a gente não quer aquilo, mas a gente fala tanto aquilo que parece que a gente atrai, sabe? A gente acaba atraindo aquilo de tanto que a gente fala daquilo, né? O poder da palavra é muito forte, é algo muito forte, sabe? E eu tenho observado e percebido isso, que a gente tem que ter tanto cuidado com o que a gente fala, como a gente fala, até a maneira que a gente fala com as pessoas, a maneira que a gente julga. Às vezes a gente julga pessoas que a gente não pode julgar. E eu não tô nem falando que a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. É só não julgar, sabe? A gente profere palavras que às vezes a gente está amaldiçoando sem saber a nossa própria conduta de vida, a nossa própria vida, a nossa própria existência. Isso é muito forte, isso é muito sério. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. E também, quando a gente escuta alguma coisa que não é aquilo, não é uma verdade, a gente tem que anular aquilo. Porque a palavra também anula. A palavra traz bênçãos e a palavra também pode trazer maldições. Então, quando falarem de você algo, anula, repreenda. Fala, eu não aceito essas palavras. No meu caso, eu falo assim, eu não aceito essas palavras em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. E se o nome de Jesus está acima de todo nome, ele está acima de tudo, de toda palavra também. Então, eu anulo qualquer palavra no nome de Jesus. Então, quando eu recebo alguma coisa negativa contra mim, eu sempre procuro anular, sabe? Eu não aceito aquilo, eu não recebo aquilo, eu não deixo entrar no meu subconsciente aquilo. Hoje vai ficar um pouco escuro, porque realmente está nublado aqui e eu não consegui gravar mais cedo, sabe? Então, infelizmente, vai ficar um pouco escuro. Mas o importante é a mensagem, né? A mensagem vai chegar. E que hoje você receba essa palavra, sabe? De ânimo, de que vai acontecer, que você vai ser abençoado, que você tem que proferir palavras positivas. Porque às vezes o que pode estar te travando é o que você está falando. Você está falando de maneira tão negativa que o teu subconsciente está aceitando aquilo. E o nosso subconsciente nos governa, a nossa mente nos governa. Então, a partir de hoje, mude esse mindset, mude a sua mentalidade, mude o que você pensa. A palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Para que a gente venha mudar os nossos pensamentos, o nosso entendimento. Cuidado com o poder da palavra. A palavra, ela pode nos levantar, como pode nos destruir também, tudo com o poder da palavra. E que hoje você possa ser mais do que abençoado, mais do que vencedor. Venha romper em todas as áreas da sua vida. Eu vim da oração hoje, às segundas eu tenho oração na minha igreja, e eu vim de uma oração que a pregadora falou palavras muito poderosas, sabe? De ânimo, de força, de vitória, de milagres. E eu aceitei aquilo na minha vida, sabe? Eu decidi aceitar aquilo na minha vida. E as pessoas que estavam ali estavam aceitando também. Deixa eu acender a luz aqui. Não ajuda em nada, né? Eu acender a luz aqui. Não ajudou muito, não. Mas enfim, vocês estão me vendo, né? Deixa eu mexer aqui um pouco também. Isso, ver se melhora. Então que hoje você venha ver isso, sabe? Entender isso, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, imaginamos, desejamos, praticamos, porque Ele é poderoso. E a palavra dele, né? Ele se fez verbo, encarnado. Tudo vai pela palavra. Quando a Bíblia diz em Gênesis que Ele criou o céu e a terra e tudo que há, Ele falou que haja luz. Tudo foi na palavra, foi tudo pelo poder da palavra, né? Tudo ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Então esse é o maior ensinamento que o Criador deixa pra gente. A palavra, que a palavra proferida tem poder, porque ele falou, haja luz e houve luz. E aí você pode falar, Simone, mas ele era Deus, né? Ele era o Criador, ele era o cara, né? Mas nós não somos centelhas divinas?
Ele não falou que ia deixar o Espírito Santo para nos cuidar da gente aqui, para estar dentro de nós, né? O Espírito Santo que consola, que exorta. Ele não falou, vós sois deuses. Nós não somos pequenos deuses aqui na Terra. Nós não somos filhos. Filhos é quem? Se eu sou filha de um Deus, eu sou uma deusinha, né? Sou uma pequena deusa, né? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Não há ninguém maior do que Deus. Eu só tô fazendo uma comparação simples para que a gente entenda essa lógica. Mas eu tô séria hoje um pouco também, porque eu tenho estado muito impactada com o que eu estou ouvindo, sabe? Então que hoje você possa ouvir palavras de bênçãos na tua vida e anule palavras de maldição. Anule palavras de que você não vai conseguir, que você não vai romper. Anula, já está destruída essa palavra, em nome de Jesus. Porque nós somos mais do que vencedores, porque a Bíblia fala isso, que a Bíblia tem várias coisas falando sobre isso. Falando sobre que somos abençoados, de que o que a gente pedir a gente consegue, que nós somos mais do que vencedores. Então, o que a gente pode temer? Fala também, não temas, não tenha medo, eu sou contigo, por onde quer que andares. Olha que lindo, é quase uma declaração de amor de Deus para nós, né? Então que hoje a gente possa viver isso, sabe? É isso que eu tô falando, porque vem a servir para mim também, para todos nós, que a gente inicia essa semana falando palavras de bênção, de vitória, de alegria, de regozijo, de prosperidade, de bênçãos. Que a partir de hoje a gente venha mudar nosso mindset, a gente venha mudar nossa mentalidade, a gente venha romper cadeias, sabe? Cadeias físicas, espirituais. Paulo e Silas, tem uma passagem na Bíblia que diz que Paulo e Silas, eles estavam orando e louvando dentro de uma prisão. E as palavras foram tão fortes que os muros caíram. Olha isso. É o poder da palavra. O que eles estavam fazendo? Orando, louvando, falando com Deus, né? E Deus moveu. Então que a nossa fé hoje venha a ser inabalável a esse ponto, para que a gente venha mover com a nossa palavra e mover e atrair tudo que a gente deseja, tudo que a gente quer, tudo que a gente anseia, tudo que a gente precisa. E que a nossa história venha a ser mudada, que a nossa história venha a ser rompida. As cadeias para que entre bênçãos de Deus em nossas vidas, sabe? Então que hoje a gente venha receber essa palavra, que hoje essa mudança venha chegar a nós, sabe? Eu tô tentando ainda chegar cada vez mais perto, porque realmente está nublado. Mas mesmo que o meu rosto não apareça, mas a minha voz está indo, então. E que esse vídeo chegue a muitas pessoas, milhares de pessoas, que pessoas venham a ser impactadas por essa mensagem, não por mim, mas por Deus primeiramente, né? Que a palavra dele venha a ser declarada para todos. E que as pessoas venham entender que elas podem mudar, que elas têm essa capacidade de mudança, porque Deus é um Deus muito poderoso, que quer nos abençoar, que nos ama, né? Senão ele não teria enviado seu Filho único para morrer por nós. E é isso, que as bênçãos nos persigam hoje, como está em Deuteronômio 28. Hoje eu tô falando muito de Bíblia, mas é porque tá vindo muita coisa de Bíblia na minha cabeça para eu falar, né? Para comprovar que de acordo com a palavra nós somos mais do que vencedores, que de acordo com a palavra nós vamos conseguir, que de acordo com a palavra nós vamos romper, porque a palavra tem poder, como a Bíblia diz. E que a gente venha romper isso hoje, sabe? Que a gente venha viver o sobrenatural hoje, que bênçãos venham nos perseguir literalmente. E que a gente venha ser muito abençoado, venha ser muito próspero, venha ser muito... Que a gente venha dar testemunhos aqui em breve. Que aqui no canal a gente venha falar, sabe, já daqui a pouquinho, sobre os milagres que Deus tem feito através da nossa palavra, do nosso poder do subconsciente, através do que a gente está programando para nossa mente, que a gente está falando, que a gente está projetando. A gente vem viver isso. É isso que eu desejo para nós hoje, nesse início de semana, que a gente venha romper em bênçãos, em palavras positivas, palavras de amor, de carinho, de positividade, de bênçãos, que a gente venha abençoar e jamais amaldiçoar as pessoas, que a gente venha viver a nossa vida
e deixar a vida do outro em paz. Que a gente possa viver assim hoje. E é isso, um beijo, gente. Tá bem escuro, mas a palavra foi passada. E que a palavra rompa barreiras e que venha nos encher. Amém. Beijo.